Hoje nós chegamos ao final da Assembleia Geral da BUB e da BU Editora de 2020. É realmente uma alegria e foi pela graça de Deus que a gente tenha conseguido realizá-la, mesmo fora dos nossos planos originais e sob as condições de pandemia da Covid-19. Pela primeira vez a gente realizou de forma online e bem diferente dos nossos planos originais, que era para ser feita dentro do CN da década e de forma presencial. Por muito tempo a gente tem realizado esses CNs que marcam uma geração a partir de um congresso nacional temático com uma agenda para ser cumprida nos anos seguintes. Eu vou resgatar os últimos que a gente teve, que foi em 1992, em Brasília, cujo tema foi Visão, Compromisso e Sacrifício. Depois, em 2000, em Belo Horizonte, com o tema de fé, amor e esperança. E depois, o último, em 2010, Uma Só Vida, Uma Só Verdade, Um Só Senhor, de novo em Belo Horizonte. O nosso plano é que nesse ano fosse realizado novamente esse congresso com o tema Venha o Teu Reino. Mas, como eu disse ontem, nós fazemos os nossos planos, mas quem dirige a nossa vida é o Senhor. E nós, como um movimento estudantil centrado na palavra, afirmamos e reafirmamos, mesmo em meio à crise, a nossa confiança na presença, no amor, na bondade e na condução do Senhor. E continuamos atentos ao nosso contexto missionário, à escola e à universidade e ao contexto maior onde eles estão inseridos. É um ciclo que se encerra com essa Assembleia, com a Diretoria Nacional e com a equipe de obreiros, especificamente a Secretaria Executiva da forma como ela é composta hoje. E eu gostaria de resgatar um pouco do nosso trabalho nos últimos anos. Nós temos hoje 120 grupos filiados, divididos pelas 7 regiões da BUB, que se reúnem em nome de Jesus de Nazaré como parte do seu corpo com o objetivo de viver e de compartilhar as boas novas do Evangelho e trazer vida e luz para o meio estudantil e influenciar a nova geração de líderes do nosso país, na esperança que ele possa ser abençoado com cristãos que vivem uma vida digna do Evangelho de Cristo, que se faça concreto na construção da justiça, da diminuição da violência, da pobreza e desigualdade, do racismo e da corrupção. Que sejamos muito mais que um grupo religioso cada vez maior na sociedade brasileira, mas sim embaixadores dos valores do Reino de Deus que produz vida. Essa é a essência da nossa missão. E estudantes, vocês são os protagonistas da missão estudantil, no cotidiano, no ordinário, no estudos comprometidos, no partilhar da vida e fé, nos campos e nas escolas do Brasil. E nós, da Diretoria Nacional e equipe de obreiros, fazemos a nossa missão de administrar, de cuidar, formar e dar suporte para o trabalho de vocês. Eu gostaria de citar alguns focos do nosso investimento de trabalho nos últimos anos. Como eu mencionei anteriormente, nós somos 7 regiões na ABU e consideramos pelo menos 3 delas trabalhos pioneiros na região Norte, Centro-Oeste e Sul. A gente se alegra então que depois de algum tempo a gente recebe a entrada agora do obreiro Rui Lima na região Norte. E também a perspectiva de entrada, muito brevemente, do obreiro Igor Valim na região Centro-Oeste. E nós nos alegramos que a gente tem outras regiões mais fortalecidas, como a SPMS, a Leste, a Nordeste e a região Minas, que nos ajudam inclusive a dar suporte financeiro e missionário para essas outras regiões que são mais pioneiras. Graças a Deus, o nosso orçamento nos últimos anos tem crescido muito. E isso tem nos possibilitado aumentar também a nossa equipe de obreiros. Mas, infelizmente, ele ainda não é suficiente
para que a gente cubra as nossas despesas ainda nesse ano de 2020 e também possa contratar outras pessoas para que possam ser obreiros dando suporte para os estudantes. Outro aspecto bem importante do nosso trabalho foi conseguir fazer as mudanças necessárias no Estatuto da BUB em 2018 e agora, esse final de semana, as mudanças no Estatuto da BU Editora, que contemplam uma adequação à legislação vigente e também a adequação ao Estatuto da BUB, que foi realizada em 2018. E ao celebrar os 45 anos da BU Editora, a gente ainda se vê frente a muitos desafios, como a nossa sustentabilidade financeira, a questões organizacionais, de comunicação, e para isso a gente tem buscado o desenvolvimento de parcerias que nos ajudem a caminhar nesse sentido. Mas uma grande novidade é que a partir desse ano a gente já tem venda dos nossos livros online pelos grandes magazines, como Amazon e Submarino. E uma grande oportunidade de voltar a pensar o nosso chamado de produzir literatura de suporte ao Ministério Estudantil, de caminhar mais próximo junto à BU, de produzir literatura brasileira que sirva ao nosso contexto. A gente também tem trabalhado nas questões de revisão do nosso regimento interno. Vai ser um trabalho longo, árduo, mas que a gente já começou. Nós conseguimos também instituir nesse CN os conselhos fiscal e consultivo, que foi uma exigência do nosso estatuto aprovado em 2018. A gente se alegra pelas pessoas que compõem esse conselho, gente abeuense, muito comprometida e que continua amando o movimento. Eu aproveito aqui para dar as boas-vindas a todos os conselheiros. E outro projeto nosso do último ano foi trabalhar na construção de um planejamento estratégico para a BU. A gente definiu 4 eixos básicos que a gente gostaria de investir as nossas forças e os nossos recursos durante os próximos anos. O primeiro deles é o desenvolvimento de liderança e formação, ênfase na vocação missionária, engajamento com o mundo estudantil e os temas globais contemporâneos. E o quarto, fortalecimento da estrutura organizacional e sustentabilidade da BU. A gente tem muito trabalho pela frente. E eu inicio meus últimos 4 anos como presidente da BU e com muita alegria, cercada de uma equipe de amigos, gente comprometida e tendo como um dos temas da minha agenda para os próximos anos contribuir para o processo de sucessão na presidência. As gerações dos estudantes passam muito rápido e quem está na BU há mais tempo, como eu, há 24 anos, já teve a oportunidade de ver transições em muitas gerações de estudantes, de equipe de obreiros e dentro da própria diretoria nacional. E é importante que a gente tenha pessoas que tenham vivido a essência do Ministério Estudantil, partilhem da história e que estejam dispostas a oferecer a sua vida para servir como conexão entre essas gerações. A gente não sabe o que vem pela frente, tanto na história, no momento que a gente vive no Brasil e nas nossas próprias vidas. Mas a gente certamente sabe da presença, da bondade, da misericórdia do Senhor que vão nos seguir por todos os dias da nossa vida. E é nisso que a gente confia.